E aí pessoal, tranquilo? Gente, eu escolhi alguns gráficos, tá, que eu acho mais interessante para a gente dar uma analisada, tá? Bom, primeiro um conceito, tá? A gente sabe que quando nós fabricamos radiação ou radiação X, essa radiação vai ser jogada sobre um objeto. E nós sabemos que quanto maior a espessura desse objeto, menos radiação consegue atravessar, ok? Sim, e também, claro, de acordo com a massa específica desse objeto, menos radiação consegue atravessá-lo. Mas o conceito que a gente tem que ter bem guardado na memória é esse: quanto maior a espessura de um objeto, menos radiação consegue atravessá-lo. Tá? A energia média. Tá? A média se dá pelo número total de fótons e a soma das suas energias, ok? Como nós temos menos fótons depois dos objetos, a energia média acaba sendo maior, tá legal? Mais uma vez, o que a gente tem que guardar na memória: quanto maior a espessura, menos fótons conseguem atravessar. Olha só, é o que esse gráfico aqui está falando para a gente. Na verdade, o gráfico não fala, né? Mas é o que ele demonstra para a gente. Nós temos sempre que analisar o que ele nos diz. Na coluna vertical aqui, número de fótons. Na horizontal, nós temos a espessura. O que está acontecendo? Conforme a espessura vai aumentando, o número de fótons vai diminuindo. Você sempre tem que analisar dois pontos de qualquer gráfico. Vou dar um exemplo agora. Ó, vamos supor que nós temos 100% dos fótons no instante zero, ou seja, antes de entrar no paciente. Digamos que na pele do paciente chegam 100% dos fótons, ok? Então eu tenho dois pontos, ó, um aqui e outro aqui. Aí eu vou analisar o segundo ponto, na metade do gráfico, 50% dos fótons. Digamos que 50% dos fótons conseguem penetrar 1 centímetro de espessura do paciente. Percebem? Eu peguei dois pontos, ó, um ponto no vertical e um ponto no horizontal. Tá? E aí eu peguei mais um ponto, ó, um ponto para 2 centímetros de espessura, por exemplo, e aí teria 25% dos fótons. O que eu percebo quando eu começo a analisar esses dois pontos que eu escolhi? Ó, eu percebo que conforme a espessura vai aumentando, a quantidade de fótons vai diminuindo. Então é isso que esse gráfico está mostrando para nós. Quanto maior a espessura de um objeto, menos fótons conseguem atravessá-lo. Tá? Esse é o gráfico da atenuação versus espessura. Nós temos um gráfico de intensidade ou penetração versus energia média. Tá? Bom, o que esse gráfico está mostrando para a gente? Sempre analisando na vertical, intensidade, penetração. Na horizontal, energia de penetração. Bom, ele está dizendo aqui para a gente, quando você faz radiação e escolhe aqui, por exemplo, 60 kV, você, na verdade, você vai fazer raio-x da energia mínima até a energia máxima, que é 60 kV. E a intensidade deles vai ser máxima, né? Vai ter um limite, que é 60 kV. Ok? Mas fótons eu vou ter de todas as energias, mas a máxima 60 kV, ok? E quando você escolhe 90 kV, por exemplo, essa energia de penetração aumenta, ok? Mas olha a quantidade de fótons que eu tenho. Eu ainda tenho fótons da energia mínima até a energia máxima, que é 90 kV. Mas a intensidade máxima vai ser maior, ok? E também ele nos diz que quando você escolhe 120 kV para fazer um exame, você vai ter uma intensidade maior, uma penetração maior, e você vai ter fótons de todas as faixas de energia. É isso, professor? É, quando você escolhe 120 kV, você vai receber fótons, o paciente vai receber fótons de todas as energias, 50, 40, 60, 70, até a energia máxima que você selecionou. Essas linhas aqui no gráfico, elas demonstram um raio-x característico. A penetração do raio-x característico às vezes é maior do que aquela que a gente escolheu. Tá? Eu não vou explanar sobre o raio-x característico agora, a gente vai ver isso na próxima disciplina, tá legal? Então, juntando essas três curvas, que é o que nós temos no nosso material, né, é isso que ele está informando. Ele está informando quando você escolhe uma energia específica, a penetração máxima vai ficar restrita àquela energia que você escolheu.
A penetração máxima fica restrita à energia que você escolheu. Porém, você vai fazer fótons com todas as faixas de energia. Não dá para selecionar, não dá para fazer raio-x só com 120, não dá para fazer raio-x só com 100. Você vai fazer raio-x com todas as energias. E é por isso que é necessário filtrar o feixe, que é o que esse gráfico aqui mostra pra gente. Ele traz quantidade de radiação pela atenuação. Tá? Ele diz que você tem uma grande quantidade de fótons quando você faz radiação. Você tem muita radiação X. E quais as faixas de energia? Todas as faixas de energia. Digamos aqui que a energia máxima é 100. Então eu vou ter energia lá de 10 kV até 100 kV. Tá? Isso antes da filtração. Lembra que dentro do tubo do cabeçote eu tenho a filtração inerente. Ou seja, é o que a segunda curva mostra pra gente, ó. Só vai conseguir sair do tubo de raio-x aquela energia a partir de 25 kV. Ou seja, vão chegar no paciente energias a partir de 25 kV até 100, que foi a máxima que eu escolhi. E aí, a quantidade de fótons já cai quase a metade, ó. Tá vendo? Uma quantidade de raio-x que a gente fabrica é desperdiçada, fica com o próprio equipamento. Tá? Bom, e a terceira curva desse gráfico nos mostra o que? Depois do paciente, ou seja, só consegue atravessar o paciente aqueles fótons que têm energia a partir de 45 volts aproximadamente, ó, lembra? 1000 volts, desculpe, até 100 mil volts. Então essa energia, olha a quantidade é bem pequena. Né? Então é isso que essa curva está mostrando para a gente, que uma quantidade pequena de radiação que nós fabricamos realmente será utilizada para fazer o exame. E aí depois então ele junta todas as curvas, né? E a gente analisa sempre o vertical e o horizontal. Grande quantidade de radiação X quando ela é fabricada, em todas as energias, mas só consegue sair do tubo aquela energia a partir de 25, só consegue sair do cabeçote. O resto fica na filtração inerente, lembra? Chegam ao paciente, então, energias a partir de 25. Mas só conseguem atravessar o paciente, ou seja, depois do paciente, aquelas energias a partir de 45. Né? Então, por isso que a faixa de utilização para o raio-x diagnóstico fica em aproximadamente 45 até 150 kV. Que é a faixa que consegue atravessar o corpo humano e carregar a energia. É isso aí, pessoal. Sobre gráficos, os mais importantes são esses aqui, tá legal? Por enquanto, claro.